Bom dia, pessoal do Cardio Papers. É um prazer estar aqui, mais uma vez na cobertura de um congresso, nessa manhã fria aqui em São Paulo. Então, nós tivemos a apresentação agora do estudo DARE-19. Esse estudo foi um estudo feito em colaboração de dois institutos de pesquisa, o Hospital St. Luke's, lá de Kansas, dos Estados Unidos, com o Hospital Israelita Albert Einstein, aqui do Brasil, pelo qual tive a oportunidade de participar também no desenho e na condução desse estudo. Esse estudo ele incluiu cerca de 1.200 pacientes. Vale ressaltar que desses 1.200, a maioria esmagadora, 760, foram incluídos no Brasil. O Brasil teve uma participação muito importante nesse estudo. Todos eram pacientes hospitalizados com diagnóstico de Covid-19 e eles tinham que ter alguma comorbidade cardiovascular. Poderia ser hipertensão, diabetes, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca ou doença aterosclerótica. Os pacientes também não podiam estar entubados, nem em uso de oxigênio em alto fluxo. O estudo ele testou a dapagliflozina, como todos vocês já conhecem, inibidor de SGLT2, já apareceu aqui no canal várias vezes em estudos, inclusive de diabetes, insuficiência cardíaca, etc., versus placebo, o uso durante 30 dias. O desfecho principal do estudo era a ocorrência de morte ou disfunção orgânica. Disfunção orgânica era o quê? Era a ocorrência de intubação, insuficiência respiratória, choque, insuficiência renal aguda, arritmia ventricular ou insuficiência cardíaca. Pois bem, qual que foi o resultado do estudo? Apesar de ter havido uma redução numérica, 20% a menos no grupo DAPA, dessas complicações, com um destaque 35% a menos de insuficiência renal aguda e 23% a menos de óbito, nenhuma dessas reduções foi estatisticamente significativa. O valor de P não foi inferior a 0,05, portanto, não dá para você dizer que isso é algo real ou se é apenas devido ao acaso. Então, o estudo não atingiu o seu desfecho primário. Outro detalhe importante é que o estudo ele também avaliou a segurança da DAPA e a ocorrência de eventos adversos foi menor com a DAPA do que com o placebo. Vale ressaltar que apenas 2 casos ocorreram de cetoacidose, os 2 no grupo DAPA e os 2 em pacientes com diabetes. E nos 2 casos, a cetoacidose foi leve e rapidamente revertida com a suspensão do tratamento. Então, o que é que esse estudo ele nos traz de conclusão aí para a nossa prática clínica? Acho que o primeiro ponto é que é mais um estudo que tenta trazer um medicamento usado em outra condição para tratamento da Covid-19 e, infelizmente, não funcionou. Quer dizer, chegou perto, na verdade, mas não funcionou. Portanto, você não pode chegar e dizer que vai dar um inibidor de SGLT2 para um paciente que não tem indicação de tomar, apenas para reduzir complicações na Covid-19. Então, isso o estudo não conseguiu mostrar esse resultado. Outro detalhe importante, se o teu paciente já faz uso de inibidor de SGLT2, isso é muito interessante, que essa é uma pergunta que muita gente se fazia, assim, inclusive gerou até uma polêmica. Se o seu paciente já faz uso de inibidor de SGLT2, porque ele é diabético, porque ele é renal crônico, porque ele tem IC, e ele está internado com Covid, não existe justificativa para suspender o inibidor de SGLT2. Porque na pior das hipóteses, ele é seguro e talvez seja eficaz. Quer dizer, não dá para concluir, mas tem um sinalzinho aí de que possa ser eficaz. Mas pelo menos ele é seguro, não é arriscado manter. E lembre-se que é um tratamento importante para insuficiência cardíaca, diabetes, etc. Então, eu acho que o segundo conceito é esse. É um medicamento seguro para se utilizar em pacientes agudamente enfermos, que é algo que os outros estudos não incluíram. Então, se você tem aquele paciente que interna com Covid-19, está lá na UTI e tudo, você pode manter tranquilamente. Assim como você também pode iniciar o medicamento em pacientes com Covid-19, mas que já tem uma indicação de usar um inibidor de SGLT2, como essas que eu falei, insuficiência cardíaca, diabetes e insuficiência renal crônica. O terceiro ponto desse estudo, que eu acho que é o mais intrigante, é que ele coloca aí
uma discussão muito boa sobre o que é que o inibidor de SGLT2 realmente faz em termos de mecanismo de ação. Porque todo mundo vendeu aquela história de não, é só um diuréticozinho chique, né? Por isso que melhora IC. Mas veja, olha que interessante. A ocorrência de choque foi 20% a menos. Não significativo, mas foi. A ocorrência de insuficiência renal aguda, algo que nos outros estudos não era avaliado, era apenas um desfecho de segurança, foi muito menor do que a DAPA, mas não foi significativo porque não era um estudo grandão. Se você lembrar, o DECLARE, que foi o estudo que lançou a DAPA em diabetes, tinha 17 mil doentes. O DAPA Heart Failure, que estudou insuficiência cardíaca com disfunção sistólica, tinha 4.600. Aqui nós tínhamos bem menos. Então não sabemos se com a inclusão de mais pacientes nós teríamos atingido uma significância estatística. Mas chama atenção você ter uma redução de insuficiência renal aguda num cenário tão rápido assim, né? 1 mês de uso só. Então isso abre espaço para se pensar em mecanismos de ação dessa droga que ninguém ainda sabe direito o que é. Ok? Então estes são os resultados do DARE-19. Curtam bastante aí o congresso. Fiquem ligados no Cardio Papers. Tem muito mais coisa interessante hoje. Grande abraço, ótimo final de semana.